música que eu gosto muito e que eu queria cantar com você nessa noite. Ela diz assim: eu conheci um grande amigo. Quem sabe? Ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Amém? Vamos juntos. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O nome mais maravilhoso que existe. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Do início, conheci um grande amigo. Todos juntos. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Só o coro, vocês, a igreja, vai. Jesus, Ele é meu melhor. Nele a gente pode confiar. Mais um, Jesus. Jesus. O nome dele é. Nele a gente pode confiar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, irmãos. Aleluia. Esse nome é maravilhoso, queridos, e nós oramos para que essa série seja uma bênção na sua vida e na vida de todos que vierem neste lugar para ouvir sobre o nome de Jesus. Amém? Quem é Jesus? É o nome da nossa nova série. Quem é Jesus? E eu quero te levar a um texto muito interessante que está relatado no livro de Mateus. Mateus 16, verso 13 ao 19. Quantos estão prontos para a palavra do Senhor? Amém? Vamos ler juntos? Mateus 16, 13 a 19. Palavra de Deus, NVI, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros falam que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Glória a Deus, irmãos. Abaixe sua cabeça, vamos ter um período de oração. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra seja ministrada a nós nessa noite. Que venha, Pai,
a revelação da Tua palavra, da pessoa de Jesus e de quem é Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que Teu Filho seja revelado nessa casa, para que aqui haja restauração, conversão, que aqui haja mudança de vida, que haja, Senhor, revelação nessa noite, em nome de Jesus. É isso que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus passou por essa terra e deixou um legado. E esse legado está focado na pessoa de Jesus, naquilo que Ele é. Muitos pensam que o legado de Jesus está em cima do que Ele faz. Mas não, o legado de Jesus está em cima, está baseado na pessoa que Ele é. Jesus nasceu como um homem comum. Ele foi conhecido primeiramente como um filho do irmão Zé e da irmã Maria. Depois ele foi conhecido pela sua profissão. Jesus era carpinteiro, marceneiro ou carpinteiro. A palavra de Deus diz que ele era um carpinteiro. Mas Jesus era mais. Jesus era mais. E ele mostrou isso. Jesus veio demonstrar que a vida dele não consistia em passar pela existência e cair no esquecimento. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para transformar pessoas. E, queridos, o que deve estar no nosso coração é transmitir essa mensagem da pessoa de Jesus com tanta paixão, que as pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo e não por nós. Mas nós devemos demonstrar essa paixão ao falar sobre Jesus, ao falar da obra que Ele fez nas nossas vidas. Deus fez uma obra na sua vida? Conte ela com paixão. Conte a obra que Deus fez na sua vida com amor, com verdade. E a vida cristã, queridos, ela, quando ela é vivida na sua plenitude, isso está baseado naquilo que nós conhecemos sobre Jesus. Você só vai ter uma vida cristã, plena, repleta de vida de Deus, se você conhecer a Jesus, porque o Evangelho é baseado na pessoa de Jesus. Sem Jesus não haveria Evangelho. A vida cristã vivida na sua plenitude está baseada naquilo que absorvemos da sua obra, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é, e também naquilo que vivemos a partir do legado que Jesus deixou. Isso nos mostra que precisamos conhecer a Jesus. A palavra nos instrui a conhecer e prosseguir nesse conhecimento, amém, irmãos? Nós conhecemos a Jesus e depois nós caminhamos nessa evolução de conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Sabe, irmãos, muita gente entra e sai na igreja sem conhecer a Jesus. Muita gente vem na igreja e sai sem ter a revelação completa de quem é Jesus. Muitas pessoas conhecem tão pouco a Jesus que para elas Jesus foi só um cara legal, que passou por aqui, que fez o bem e morreu porque ele era bonzinho demais. Alguns falam que ele nem existiu. Outros falam que ele existiu, mas ele não era Deus, ele não era aquilo, ele não era... Muitos acreditam nele. Muitos acreditam, mas estão distantes do seu caminho.
Muitos estão muito ocupados para ouvir falar de Jesus. Muitos estão muito ocupados com outros assuntos religiosos. Sabe, queridos, mas a boa notícia é que Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião, Ele não é um mito, Ele não é uma ficção, Ele não é uma lenda, Ele é real. Ele é real. Muitas vezes, queridas, as pessoas não conhecem a Jesus quando vão em algum culto, porque Ele simplesmente não é o foco daquele culto. Ele não é o foco da pregação. Outras vezes porque a pessoa vem no culto, mas o interesse dele é outra coisa. Aí ele vem no culto para encontrar com um amigo, com a namorada, ou com um discipulador, eu sei lá, ele vem no culto por outro motivo. Mas o motivo de nós virmos ao culto, queridos, deve ser sempre conhecer e prosseguir no conhecimento da pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Porque conhecer Jesus vai transformar as nossas vidas. Muita gente vem na igreja e depois chega em casa e alguém pergunta, o pastor pregou do quê? Aí falou de Deus. Qual foi a mensagem do pastor? Ele falou de Deus. Falou umas coisas bonitas, que Jesus é bom demais. Que Deus é bom demais, que faz milagres. Mas a revelação de Jesus, queridos, vai te motivar a trazer Jesus, a entronizar Jesus, a ser amigo pessoal de Jesus. Jesus não é uma pessoa distante, que está longe, que você precisa gritar para falar com Ele. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, nós percebemos que Ele mora dentro de nós, ou quer morar em você. Amém? Jesus era Deus. Jesus era homem. E Jesus tinha mais a oferecer do que ninguém jamais podia imaginar, queridos. Porque Ele veio para se doar, Ele veio para dar a sua vida. Eu quero que você acompanhe comigo um texto que está em Lucas 4, 16 a 20. Diz assim, preste atenção, Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Então Jesus tinha um hábito de ir na sinagoga, certo? Ele pediu o livro e foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que é isso, irmãos? Preste atenção, Jesus tinha acabado de voltar sobre o triunfo, voltado em triunfo sobre a tentação do diabo no deserto. Aqui, Jesus se apresenta como Cristo. Aqui as pessoas souberam quem era Jesus. Ele pegou o livro e ele era o Messias, ele estava anunciando: olha, eu sou o Messias enviado por Deus para libertar a humanidade. Eu sou essa pessoa, eu sou o cumprimento dessa profecia. Jesus estava dizendo: eu sou o cumprimento daquilo que nós acabamos de ler. Queridos, a primeira coisa para se conhecer Jesus é saber e entender que Ele é o Cristo. Diga comigo, Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? Cristo é o ungido, ou o escolhido, ou separado por Deus para libertar a humanidade. Isso quer dizer o Cristo, o ungido de Deus para libertar a humanidade. Irmãos, se a gente não chegar a esse
ponto, a esse entendimento sobre a pessoa de Jesus, então a gente não chegou a lugar nenhum em relação ao conhecimento de Jesus de Nazaré. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre Jesus é que ele é o Cristo. Desde quando isso aconteceu? Desde quando o Cristo existe? Desde quando Jesus é o Cristo? Como isso aconteceu? Por que Jesus se tornou o Cristo? Acompanhe comigo 1 Pedro 1, 18 e 20, que diz assim: olha, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora, vamos juntos? Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Desde quando Jesus é o Cristo? Desde a eternidade. Desde a fundação do mundo. Antes da criação do mundo, diz o texto. Irmãos, desde antes da fundação do mundo, ele é o Cristo. Ele foi separado para nos libertar, antes mesmo que fôssemos criados. Ele não era apenas um profeta, ou um profeta especial, ou um profeta melhor, ou um profeta maior. Porque o povo de Israel, irmãos, esperava um Messias que fosse o maior de todos os profetas. Mas Jesus é o Cristo desde a eternidade. E Pedro, que teve essa revelação quando falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava aqui avançando na revelação que ele teve. O Pedro entendeu que precisou haver um sacrifício do Cristo antes da fundação do mundo, para que todas as coisas pudessem ser criadas. Então, ele é eterno, ele é antes da fundação do mundo. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, Pedro teve essa revelação de quem era Jesus, porque é o princípio para que tudo na nossa vida faça sentido. Tudo na nossa vida vai fazer sentido quando nós soubermos quem é Jesus, o que Ele fez por nós, e agora o que nós vamos fazer por Ele. A gente precisa entender, irmãos, que nós não precisamos de paz, nós precisamos de Jesus, porque Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Nós não precisamos de justiça, porque nós precisamos de Jesus, porque Jesus é justiça e Ele é o nosso justificador diante de Deus. A vida muda, irmãos, de perspectiva. Nós não precisamos de amor, nós precisamos de Jesus, porque Jesus é a expressão do amor de Deus. Amém, irmãos? A nossa vida muda de perspectiva. Muitas vezes a gente quer buscar no mundo ou em coisas aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz. Aquilo que já está disponível, não está fora, está dentro. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é o amor de Deus encarnado. Nós não precisamos de alegria, nós precisamos de Jesus, porque Jesus é a representação do reino de Deus, que é um reino de alegria. Nós precisamos de Jesus, queridos, para compor a nossa vida inteira. Nós não precisamos de saúde, nós precisamos de Jesus, porque Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. Nós não precisamos de buscar nesse mundo, queridos, aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz, está manifestado em Jesus.
Então, tudo que eu preciso está em Jesus. Toda a minha vida agora tem o filtro do Filho de Deus. Diga, tudo que eu preciso está em Jesus. Tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos está em Jesus, na pessoa de Jesus. Então, qual é o meu papel agora? Eu preciso conhecer essa pessoa, onde tudo está nele, onde eu vou projetar tudo nele. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos olhar para ele. Nele está a nossa vida e a nossa vitória. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa alegria. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, irmãos? Sabe, queridos, entender que Jesus é o Cristo é entender que Ele é o ungido de Deus, Ele é o escolhido de Deus para nos libertar. Então, quando eu olho para o sacrifício da cruz, eu olho para um sacrifício feito antes de tudo, para que tudo que foi criado pudesse existir. Cristo é o eterno Filho de Deus que se fez homem e que habitou entre nós. Amém, irmãos? Olha o texto de João 1, de 1 a 5, diz: no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. E também, seguindo João 1,14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Irmãos, esse é a introdução daquilo que nós precisamos começar a entender hoje. Voltando no texto inicial, o texto de Mateus é um registro muito curioso da conversa de Jesus com os seus discípulos. Nessa região de Cesareia. E é uma pergunta muito curiosa. O que o povo diz sobre mim? O que o povo diz sobre mim? Jesus estava andando nessa região de Cesareia, que é uma região a noroeste de Israel, uma região um pouco distante, e surge uma pergunta curiosa: o que o povo diz sobre mim? Quem tem rede social aqui? Provavelmente você já ouviu de terceiros o que as pessoas acham de você, não é verdade? Às vezes você posta... Quem já postou uma coisa assim, um tanto quanto curiosa, e recebeu elogios? A gente recebe alguns elogios, né? Tipo, você posta uma coisa e a pessoa escreve do nada, assim, sem noção, né? Hashtag, não sabe nada da vida. Muitas vezes a gente é sentenciado, ou as pessoas falam aquilo que elas querem, simplesmente porque elas não te conhecem, não é verdade? Então, vamos supor que você está viajando, uma pessoa, você posta lá uma foto na praia, aleluia, irmãos, glória a Deus. Você posta lá uma foto na praia, né, tomando aquele solzinho, água de coco, aí as pessoas escrevem assim: está esbanjando, hein? Por quê? Porque não conhece a sua luta. Não sabe tanto que você trabalhou, tanto que você lutou por aquilo, né? Que aquele dinheirinho ali é suado, que aquela aguinha de coco é cara. Mas você trabalhou por aquilo. Irmão, está ostentando, né? Sabe, irmãos, as pessoas nos julgam muitas vezes porque elas não nos conhecem. E hoje é muito fácil, né? Porque com alguns cliques você vê a vida de um monte de gente e escreve o que você quiser. Mas Jesus estava perguntando
para os seus discípulos: olha, eu queria saber o que as pessoas estão falando de mim. E é interessante, irmãos, interessante nessa pergunta que Jesus pergunta sobre aquilo que estava sendo entendido a respeito da sua identidade. Não a identidade que ele sabia ter, mas a identidade que o povo lhe atribuía. Isso é, como o povo o via. Sabe, irmãos, isso é interessante porque a gente se relaciona com alguém baseado na identidade que nós lhe atribuímos, que nós atribuímos às pessoas. Ou seja, você tem uma pessoa, a pessoa te é apresentada e você enxerga ou não uma possibilidade de um relacionamento. Não é verdade? Você lhe atribui você faz um pré-julgamento ali da pessoa quando ela te é apresentada pela primeira vez, não é? Vamos supor, Marcelo chega com um amigo e fala assim: esse cara aqui é assim, assim, ele é interessante, tudo, mas para ele é uma coisa, mas você pode fazer um julgamento diferente da pessoa que o Marcelo está apresentando, não é verdade? Você pode olhar e falar assim: é nada. Não deve ser essa bolacha toda, não. Você faz um pré-julgamento e você lhe atribui um conceito ou um pré-conceito sobre aquela pessoa. Você entende que ela tem potencial para algum tipo de relacionamento, então você se abre ou você se fecha para se relacionar com aquela pessoa. Os discípulos responderam o que as pessoas estavam dizendo. Ele diz: olha, eles te consideram como um profeta, um Elias, ou um Jeremias, ou um João Batista. O interessante, irmãos, é que esses 3 profetas foram profetas muito duros. Eram profetas que tinham palavras pesadas, que fizeram o povo de Israel a refletir muito sobre o seu chamado, sobre a sua vocação em Deus. Elias, Jeremias e João Batista eram profetas que confrontavam o povo. Mas o povo errou. Jesus não era só um profeta. Jesus não era só um profeta, mas ao dizer isso, o povo diz mais sobre eles do que eles imaginavam. O povo diz sobre si que o importante no relacionamento do povo com Jesus era o que ele podia fazer e não o que ele era. O povo ia a Jesus, irmãos, para buscar uma bênção. Havia uma multidão seguindo Jesus atrás de quê? De uma bênção. O povo ia atrás de Jesus para buscar uma cura. O povo ia atrás de Jesus porque o importante é o que Jesus podia fazer por eles. Será que Jesus poderia curar meu filho? Será que Jesus podia resolver o meu problema na justiça? A minha pendência? Será que Jesus pode curar, pode ressuscitar os meus mortos? Será que Jesus pode fazer algo por mim? Essa era a multidão que seguia Jesus. O que Jesus pode fazer por mim? Eu preciso encostar nele, eu preciso falar com esse cara. O que Jesus podia fazer por essa multidão? Será que Jesus podia curar todo mundo? Jesus pode suprir a sua necessidade física? Jesus podia curar muitas pessoas? Sim. Por isso as pessoas seguiram ele. Será que Jesus pode fazer algo por mim? Sim. Mas Jesus quer suprir, irmãos, a necessidade da alma. Não só do físico. Jesus pode te dar uma vida com propósito. É diferente. O plano de Jesus não era vir, irmãos, nascer, crescer, curar um monte de gente e largar todo mundo aqui lascado e ir embora. Esse era o diferencial de Jesus que nós estamos apresentando. Jesus veio dar propósito para a nossa vida, irmãos. Jesus não veio somente curar, ele veio dar vida e vida em abundância, vida eterna, vida que faz sentido para nós.
Buscar Jesus só pela carência não muda a vida de ninguém, irmãos. Jesus tinha mais a oferecer. Jesus tem as palavras de vida eterna. Esse era um sinal, irmãos, do tipo de gente que vinha atrás de Jesus, uma multidão carente. Uma multidão que precisava de um monte de coisa. Um povo que não queria saber quem é Jesus, mas sim o que ele podia fazer. Nós entendemos que esse é um tipo de ajuntamento que existe até hoje. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Que você está vendo na sua tela aí? É a igreja da multidão. A igreja que não interessa quem é Jesus. Só interessa o que Jesus pode oferecer. Como a gente pode extrair o máximo de Jesus? Como pegar uma bênção desse cara, pôr debaixo do braço e vazar fora? Mas o propósito de Jesus nunca foi esse. Entregar uma bênção para que você vá viver a sua vida do jeito que você quer. Jesus era um transformador de pessoas. O evangelho de Jesus, a proposta era: arrependam-se primeiro, chegou o reino de Deus. A proposta de vida é: mude o curso da sua vida. Não era, ó, o que você está precisando? Toma aqui R$10 e vai embora. Toma aqui sua bênção, toma aqui a sua cura e vai embora. Uma multidão, um ajuntamento. Esse é o tipo de igreja que tem muito por aí hoje, irmãos. Um povo que não conhece a Deus, não conhece os planos de Deus, não sabe quem é Jesus, só quer extrair de Jesus todas as bênçãos que puder. Um povo que não vem para dar nada, vem só para receber. Me dá, me dá, me dá. E o povo comparou Jesus a um simples profeta. E a essa resposta dos discípulos, Jesus não falou nada. Você vê no texto que Jesus não... Olha, ele falou que você é um profeta. Aí uns caras bons, hein? Elias, Jeremias, João Batista. Ó. Cabra bom. Mas Jesus não era só um profeta. E para essa resposta, Jesus não falou nada. Porque para um povo que compara o Filho de Deus com um profeta, não há o que reclamar, há o que lamentar. Mas que, como Jesus não era um homem de lamentos, então ele não disse nada. Jesus não disse nada. Mas aí acontece uma virada na pergunta. Jesus estende a pergunta aos discípulos, e essa pergunta ecoa até hoje. E vocês? E vocês? Quem acham que eu sou? Quem vocês acham que é o Filho do Homem? Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro, mais rápido que uma bala, mais afiado que uma faca, né? A combinação Pedro, faca e orelha é uma combinação perigosa, irmãos. Pensa se o Pedro tivesse nos dias de hoje, fosse jogar bola com Pedro, tinha que levar um protetor de orelha, né? Porque Pedro gostava de cortar uma orelha. E vocês, quem acha que eu sou? O Pedro foi o primeiro a falar. Talvez ele não ia deixar ninguém falar mesmo, mas tudo bem. E o Pedro, rápido, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou muito feliz e falou: olha, Pedro, você é um cara feliz. Você é um cara feliz. Você é uma pessoa feliz, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas foi o nosso Pai que te revelou sobre quem eu sou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Felizes são aqueles que sabem quem é Jesus. Sabe, irmãos, é o segredo da felicidade. É o segredo da felicidade, é o segredo da vida. Saber quem é Jesus, confiar no seu caráter, andar com Ele, fazer a sua vontade. Esse é o segredo da felicidade, irmãos. Jesus falou para Pedro: você é muito feliz, porque você entendeu. Finalmente alguém entendeu quem é Jesus. Finalmente alguém descreveu a Jesus do jeito que Ele é, porque Pedro falou: olha, Tu és o Cristo. Tem duas partes. Ele falou: Tu és o Cristo. Mas não foi só isso. Ele falou: o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, Jesus tem planos para nós. Entender isso, você vai ser feliz, porque você vai saber que Deus tem planos para nós, Deus tem planos para você, Deus tem planos para a igreja, para os seus discípulos. Toda a nossa vida, irmãos, está baseada em quem é Jesus. Muitas vezes a gente se encontra perdido, sem saber que Ele é o caminho. Muitas vezes a gente vive uma mentira, sendo que Jesus é a verdade. Muitas vezes a gente se sente perdido, sem saber que Ele é o caminho. Muitas vezes a gente vive querendo acabar com tudo, sem saber que Ele é a vida. E vida em abundância, vida de verdade, vida com sentido, cheia de propósito. Conhecer a Jesus, irmãos, deveria ser o alvo de cada ser humano. E quem não sabe quem é Jesus, vive uma vida sem sentido, olhando para esse mundo, achando assim: não, eu vou viver a vida o máximo que eu puder, porque ela acaba logo. Então vamos viver a vida loucamente, vida louca. Vamos fazer tudo o que a gente quiser. E no final da vida ele descobre que a vida dele passou em branco. Ele passou em branco pela existência. Sem sentido, sem propósito. Porque o propósito, queridos, da vida é viver uma vida com Jesus, por Ele, por meio dEle e para Ele. Isso é que vai trazer sentido. Sabe, queridos, Deus não fez nada para acabar ou para morrer. Deus faz coisas eternas, tudo tem um propósito, a sua vida tem um propósito, você tem um propósito, nós temos um propósito. Não estamos aqui, irmãos, largados, sem eira nem beira. Nós temos um Pai que cuida de nós e nos mostrou o seu amor em Jesus, para que possamos sair da multidão e nos tornar discípulos de Jesus. Com essa resposta de Pedro, nasce uma outra igreja, a igreja dos discípulos. A igreja que sabe quem é Jesus. Quem é Jesus? A resposta de Pedro tem duas partes. Tu és o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus para libertar o povo, e o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é Deus que veio em carne e osso para salvar o mundo. A partir dessa revelação de Pedro, é que nós entendemos muita coisa que nós fazemos hoje. Primeiramente, Pedro disse que Jesus era o Cristo. Vamos lá. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus para libertar o povo. Amém? Então, essa é uma resposta corretíssima, mas ela não está completa. Porque ela vai além da resposta do povo, mas não muito. Então Pedro disse mais, e agora Pedro diz tudo. Tu és o Filho do Deus vivo. E o que quer dizer isso exatamente, irmão? Significa que, Senhor, olha Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que veio em carne e osso para resgatar a humanidade. Irmãos,
Essa é a revelação que nós precisamos ter hoje de Jesus. Aqui, irmãos, nasce a igreja dos discípulos, porque isso muda o nosso relacionamento com Jesus. Porque se nós, irmãos, se nós falamos que Jesus é Deus, e é mesmo, então toda a nossa perspectiva muda de relacionamento com Ele. Porque um líder, veja bem, um líder você segue, amém? Um chefe você obedece. Um mestre você aprende. Com um profeta você ouve. Mas a Deus a gente adora. Aí é a virada de chave. Aqui é que faz sentido muita coisa. Esse é exatamente o novo nível de relacionamento que temos com Jesus. Adoração. Irmãos, se Jesus é Deus, Deus a gente adora. E é nesse nível de relacionamento que Jesus quer trabalhar conosco. É que Jesus quer ter conosco. Um relacionamento íntimo, de intimidade, onde nós podemos contemplar a Jesus, olhar para Ele, confiar no seu caráter e adorá-lo pelo que Ele é. E não por aquilo que Ele faz. Jesus disse: Pedro, você é feliz, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Agora, que pedra é essa, irmãos? A pedra é Pedro? Pedra? A pedra é Jesus, do jeito que o Pedro falou sobre Jesus. A pedra é Jesus, do jeito que Pedro falou de Jesus. Ou seja, para ser igreja, tem que ter a Jesus como centro dos relacionamentos, o centro da adoração, o alvo da pregação e o alvo da pessoa em que eu me torno, porque eu me torno um discípulo de Jesus. Quantos querem se tornar discípulos de Jesus? Irmãos, isso muda a nossa vida. Eu sou agora um imitador de Jesus. Agora eu vou, a partir desse entendimento, eu vou moldar a minha vida para refletir a imagem de Jesus. De forma que quando alguém olhar para mim, vai ver quem, irmãos? Jesus. Não, mas você está diferente. Você está diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Quem já escutou isso aqui? Quem já escutou isso aqui? Rapaz, você está diferente. Você tem uma áurea nessa cabeça. Você está brilhando. Camarquinho. Você está diferente. Você não é a pessoa que eu conheci mais. Não sou mesmo. Jesus me transformou. Jesus mudou minha vida. Jesus mudou o jeito de eu falar. Jesus mudou o jeito de eu ver a vida. Jesus mudou tudo. Você está diferente, você não é mais a minha pessoa. Sabe, irmãos, isso é adoração. Agora eu me pareço com Jesus. A minha vida agora é uma vida de adoração, porque eu reflito a imagem de Jesus, e isso é adoração. Adoração é me tornar como? Me tornar parecido, me identificar. Quem me vê, vê a Jesus. É como se olhar no espelho, irmãos, para se acertar, para se ajustar, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Todo dia, quando você acordar, olhar no espelho, seu cabelo estiver assim, ó, cada fio para um lado. Pode chegar no espelho e falar assim: eu sou a imagem de Jesus. Mesmo estrupiado desse jeito, quando acabei de acordar, eu sou a imagem de Jesus. Você pode falar isso? Eu sou a imagem de Jesus.
E essa atitude, irmãos, de olhar para Jesus e querer se tornar como Ele, é como uma oração que o Espírito Santo tem prazer em atender. Sabia disso? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo satisfaz o nosso desejo e nos transforma cada vez mais, e nós somos e seremos cada dia mais transformados de glória em glória, porque essa é a vontade de Deus. Nós podemos ser transformados todos os dias de glória em glória, porque o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai tirando todo o lixo, vai intercedendo por nós, vai nos transformando, vai nos convencendo, e nós vamos nos aproximando daquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, você não quer ser como Jesus? Você quer conhecer a Jesus? Sabe, talvez você pense, quem é essa pessoa? Talvez você está aqui e nunca ouviu falar dessa forma de Jesus. Quem é essa pessoa? Será que esse é um Deus distante, que está lá no céu, que eu não consigo alcançar? Eu te digo, Jesus está aqui hoje. Porque Ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali no meio de vocês. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, para cultuá-lo e para falar dele. E para falar que Ele pode fazer diferença na sua vida. Mesmo que você já o tenha conhecido, mesmo que você tenha muitos anos que vem à igreja. Porque vir à igreja não significa que você conhece a Jesus. Sabe, Judas, o traidor, andou muito tempo com Jesus. 3 anos. Mas no final, ele não se deixou ser transformado. Vir na igreja, vir no culto, não significa que você conhece a Jesus. Para conhecer a Jesus, você tem que querer. Porque Ele bate a porta do seu coração. Se você ouvir e abrir a porta, aí Ele entra. Aí Ele entra. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. Você não quer conhecer a Jesus? Você não quer ter sua vida transformada por esse Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero encerrar com um relato interessante que está lá em Marcos, no capítulo 4, que diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre seu barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa. Jesus estava ali pertinho, irmãos. Jesus estava dormindo na polpa. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, você não está se importando que a gente vai morrer, não? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmãos, talvez no barquinho da sua vida, as ondas estão jogando seu barco de um lado para o outro. Talvez seu barquinho está cheio d'água igual esse aqui. E Jesus está pertinho. Porque Jesus está aqui hoje. Talvez seu barco está cheio d'água. Talvez você precise chamar a Jesus. Jesus, a vida que eu estou levando vai me levar para um lugar de morte.
E você pode pedir a Jesus para te salvar. Você pode pedir a Jesus para vir na sua vida, para que Ele intervenha na sua vida. Mas Ele quer mais do que fazer um milagre na sua vida. Ele pode te salvar. Jesus pode trazer salvação na sua vida. E talvez você se pergunte, quem é esse cara? Quem é esse Jesus? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Quem é esse Jesus que cuida de mim sem que eu perceba? Quem é esse que acalma as tempestades da minha vida? Quem é esse que acalma o mar? Quem é esse que me trouxe aqui? Quem é esse que traçou planos para mim? Nós queremos te apresentar, porque Ele mudou as nossas vidas. Ele mudou as nossas vidas, Ele é Jesus. Esse não é aquele que está apenas pintado nos quadros que você vê por aí. Aquele Jesus com branco, cabelo lisinho. Paz e amor. Não é aquele que você vê também nos crucifixos, por aí. Sabe por quê? Porque Ele não está morto. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo, Ele está aqui hoje. Esse é um Jesus que te convida para ser seu irmão. Esse é um Jesus que te convida para ser seu amigo, seu mestre, seu salvador, o seu Senhor. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O texto diz, Ele é a luz do mundo. Ele é o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus. Aquele que venceu a morte e ressuscitou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe o que mais Ele é? Ele é o amor. Ele é o amor de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O texto diz, cheio de graça e cheio de verdade. Sabe quem Ele é mais? Ele é o pão da vida que nos alimenta. Ele é o pão da vida, Ele é o Filho amado de Deus, Ele é o eterno. Ele é aquele que vive para sempre. Esse é Jesus. Esse é aquele que por Ele, por meio dEle e para Ele, tudo foi criado. Ele é a salvação. A palavra de Deus diz que Ele é a única esperança, o herdeiro de todas as coisas. Ele é aquele que é digno, Ele é santo, Ele é adorado entre as nações. Jesus, o Emanuel, Ele está conosco. Habitando dentro de nós, morando dentro de nós. Ele é o tabernáculo vivo de Deus. Ele é aquele que era, aquele que é e que há de vir, Jesus, o Filho de Deus. Sabe, queridos, conhecer a Jesus vai te tirar da multidão e vai te fazer um discípulo, vai te tirar do anonimato na existência e te dar propósito. E você vai ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus, se você reconhecê-lo hoje como seu Senhor e Salvador. Deixe Ele ser o seu Deus e o seu Senhor. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Nós já estamos terminando. Eu queria que você orasse e pedisse para Deus, Deus, me mostra quem é Jesus. Me mostra quem é Jesus. Esse pastor falou um tanto de coisa aí, mas eu queria que o Senhor viesse morar dentro de mim. Eu queria que o Senhor viesse mudar a minha vida. Eu queria que o Senhor me transformasse. Eu não estou muito satisfeito com a vida que eu estou vivendo. Eu sei que tem algo mais na vida. Eu sei que Deus preparou algo mais, mas eu até hoje não consegui alcançar. E eu queria. Deus, eu queria
Eu queria conhecer esse Deus, esse Jesus que esse pastor falou aí. Eu queria ser transformado, eu queria viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida com propósito, uma vida com sentido. Se você quer fazer essa oração junto comigo, levanta sua mão assim, um pouquinho. Dá um tchauzinho. Levanta sua mão comigo assim. Eu queria te chamar aqui na frente. Eu queria orar com você. Se você quer mudar de vida, vem aqui mesmo. Pode vir, queridos. Não tem problema se você já veio outras vezes, não interessa. O que interessa é que Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai te transformar. A oração é, queridos, Espírito Santo, muda a minha vida. A oração é essa, meu irmão. Eu queria que você orasse junto comigo, amém? A oração é essa: Espírito Santo, muda a minha vida. Muda a minha vida. Transforma o meu viver. Eu quero viver esse Jesus que foi apresentado. Eu quero conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que Ele faça diferença na minha vida. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero aprender a viver em adoração por esse Jesus maravilhoso. Podem vir os intercessores, vamos orar. A igreja, levante suas mãos, adora o Senhor. Essa é a noite de transformação, queridos. Essa é a noite de adoração, é noite de imersão na vida de Deus, amém? Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Declare.